Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a ela. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, aprender a ouvir, com clareza, com lucidez, de tal forma, Senhor, que possamos sair daqui iluminados, Senhor, no nosso entendimento, na nossa percepção, e transformados no nosso coração, na disposição de obedecer e fazer conforme a Tua palavra diz. Ministra, Senhor, ministra não só aos nossos ouvidos e às nossas mentes, mas sobretudo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra santo, teologicamente falando, quer dizer separado. Não apenas uma exclusividade separada como outra, simples, separado do mundo, No mundo, quando a Bíblia diz mundo, ela está falando sobre o sistema que nos envolve, que determina a vida aqui na Terra. Esse sistema que é contrário aos princípios, aos valores verdadeiros da palavra de Deus. E agora, dizer que é apenas separado é dizer que tem uma classe diferente. Não, é especialmente diferente. Alguém que é especialmente diferente do que está no mundo. Alguém que vive totalmente diferente como o mundo vive. Alguém que pensa diferentemente como o mundo pensa. Alguém que enxerga especialmente diferente de tudo aquilo, da forma como o mundo enxerga a vida e tem a sua cosmovisão. Então, se nós disséssemos aqui que todo cristão, ele não deve viver como um não cristão, parece que é chover no molhado. Isso não teria profundidade alguma dizer isso. Porém, não é isso que a realidade de hoje nos diz e nos revela diante daquilo tudo que a gente tem visto, Parece-nos que, se olharmos hoje e pensarmos há alguma geração para trás, a última geração, algumas décadas para trás, a realidade hoje do cristianismo, do cristão hoje está bem aquém daquilo que deve ser e bem próximo daquilo que o mundo é. Tem uma espécie de orgulho das pessoas, dos cristãos, que se sentem orgulhosos, parece que estão orgulhosos por jamais questionarem o modo de viver de outros cristãos, que não são de fato ou de forma alguma compatíveis com aquilo que a palavra de Deus diz. Não, cada um vive do jeito que quer, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua religião.
tirando o cristianismo, todas as religiões são religiões falsas, porque elas partem da autojustiça humana, do mérito humano. Somente o cristianismo parte da justiça de Cristo. Então, fora do verdadeiro cristianismo, toda religião é falsa, porque ela se reveste da autojustiça. São pessoas que se sentem merecedoras do céu, da salvação, pelos seus méritos, pelo seu procedimento, pela sua vida, e não pela justiça de Cristo. Então todas elas são falsas. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vê isso muito claro, né? Essa semana nós participamos de tantos velórios. As pessoas perguntam, né? E as pessoas se acham, quando você vai num velório, independente se a pessoa creu em Cristo, se ela viveu o Evangelho, todos acham o seguinte: quando você lida, quando você vê alguém no caixão, em que a esperança utilitária já cessou, já se findou, a única esperança que a pessoa tem ali é o quê? De que ele vai para o céu. E é incrível como as pessoas têm uma falsa certeza de que aquela pessoa está no céu porque ela foi boa, porque ela agiu bem na vida, porque ela não fez mal a ninguém. Aliado a isso, nós temos a realidade de um cristianismo, muitas vezes, de pessoas que creem em Jesus, mas vivem como o mundo determina. Há coisas acontecendo na igreja que há poucas décadas atrás seria impensável. Há certa aceitação na igreja de certas coisas que seriam impensáveis há poucas décadas atrás para um cristão, de acordo com a palavra de Deus. Mas hoje há uma permissividade total, uma avalanche de coisas que se consideram normais, e nós cantamos aqui: não deixa a vida passar como se fosse tudo normal. Mas há um certo sentido e sentimento de normalidade para coisas que são incompatíveis com os princípios e com os valores da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, né, que arrependimento, santidade, submissão ao senhorio de Jesus parecem coisas opcionais hoje em muitos cristãos. Eu me lembro que a gente ainda na época que você comprava carro e parece que tudo era opcional. Você comprava um carro, mas se você quisesse direção hidráulica, vidro elétrico, câmbio automático, até tapete, era opcional. Você tinha que pagar por fora, era uma opção que você poderia levar, mas o carro você levava, nem que seja peladinho. Só que o cristianismo não tem opções para você fazer. Você pode ser cristão sem santidade, sem submissão ao senhorio de Deus, sem um arrependimento verdadeiro. Isso não existe, essa opcional para ser um cristão. Por isso, hoje é tão difícil diferenciar o cristão do não cristão, o cristão do incrédulo, pela sua forma de viver, pelos seus hábitos, sua característica, sua forma de pensar, sua forma de enxergar. Parece que estamos vendo a mesma coisa. E chegam a dizer e a falar sobre para tentar dar um rótulo ou criar uma justificativa de pessoas que frequentam a igreja há determinado tempo e não vivem como verdadeiros cristãos. Pela palavra cristão já significa, né, ter Cristo no centro, seguir Cristo, né? Antes os cristãos não eram chamados de cristãos, eram chamados de pessoas do caminho, homens do caminho. Depois passaram a ser chamados de cristãos. Então é pessoas que seguem Cristo.
Em muitos daqueles que se chamam cristãos, até na hora da morte falam pouco de Cristo, o único que pode levar as pessoas ao colo do Pai, né? Então eles começam a chamar esses cristãos de cristãos carnais, o que eu repudio veementemente, porque se ele é carne, ele nunca foi cristão, porque a carne milita contra o espírito. E quando fala de carne na Bíblia, nós estamos falando de natureza, a natureza do homem, a natureza caída do homem. E olha que é engraçado, porque muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Os filhos do reino com os filhos do maligno. É isso que Jesus vai falar aqui nessa parábola. Todos nós nascemos filhos da ira, inimigos de Deus. Você jamais vai ver um crente verdadeiro se disfarçando de incrédulo, se disfarçando de filhos do diabo, como o próprio Cristo, ao explicar essa palavra, diz. Ao contrário, sim, você tem a palavra de Deus dizendo, por exemplo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando aquela igreja de Coríntios estava uma bagunça, uma misturada danada, uma permissividade danada, a ponto de filho ter relação com a mulher do pai, e ele chama a atenção dizendo: vocês permitem isso e não excluem essa pessoa do meio de vocês? Vocês estão permitindo que ele ainda conviva com vocês e adorem a Deus junto? É dessa forma que Paulo chama a atenção na sua carta aos Coríntios, né? Porque ele também diz que o diabo se disfarça de anjo de luz, assim como seus filhos. E não foi só ele, né? Jesus chamou os fariseus, os religiosos falsos, filhos do diabo, porque ele diz: vocês servem ao seu pai, o diabo. Nós devemos estar sempre atentos a essas que convivem conosco e que se disfarçam, a esses bodes que se disfarçam de ovelhas, a esses lobos devoradores que se vestem de ovelhas, não é? Está sempre, não devemos tolerar isso, assim como também não devemos tolerar aquelas ovelhas que vivem como lobos. Isso é palavra de Deus, isso é ensinamento de Deus, isso é o que a gente tem pregado o tempo todo. Nós falamos aqui de verdade. O mundo costuma dizer que verdade dói, a verdade não dói, o que dói é a mentira. A verdade só liberta uma mentira que estava sendo mascarada, guardada, e quando ela sai para fora, causa dor. A verdade, ela é sempre instrutiva, libertadora, mas a verdade em amor. Eu sempre compartilhei aqui que verdade sem amor é no mínimo indelicadeza, mas amor sem verdade é no mínimo hipocrisia. Então nós temos que ter a verdade permeando a vida da gente, porque nós vivemos a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e nós não só precisamos obedecer e viver essa verdade, como defendê-la, né? Então você pega a parábola que Jesus, uma parábola tão conhecida, a parábola do joio e do trigo, e você precisa entender que Jesus começa a pregar por parábolas, e isso eu já falei e volto, porque chega um momento do seu ministério, na parte final do seu ministério público de 3 anos e pouco, ele vê que a hostilidade dos fariseus, dos religiosos, se torna tão grande, tão intensa, que ele começa a falar por parábolas, cumprindo o que o Velho Testamento dizia sobre ele, que ele falaria por parábolas. Ou seja, parábolas é uma maneira simples de dizer coisas profundas espirituais.
E aí ele faz por quê? Porque aqueles que querem ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, quem tem interesse em ouvir, vai entender, vai ter o discernimento pelo próprio Espírito. Mas quem não tem interesse, quem é incrédulo, quem é o coração duro, não vai entender nada, não vai compreender nada. Você fala, vão enxergar, mas não vão compreender, vão ouvir, mas não vão escutar, não vão entender nunca. Então ela serve para estimular aqueles que querem ouvir e para resistir àqueles que são incrédulos, para que eles nunca ouçam e sejam curados e sejam salvos. É por isso que Jesus falava por parábolas. E aqui ele fala sobre o joio. E é engraçado isso, né? A parábola do joio e do trigo, porque joio é uma planta que ela é tão parecida com o trigo, que até os especialistas têm dificuldade em separá-la. Aqui não se separa o joio do trigo, porque ao arrancar o trigo pode afetar, ao arrancar o joio pode afetar o trigo, melhor dizendo, mas é porque você muitas vezes não sabe se você está arrancando trigo ou joio. É uma planta tão parecida que ela naquela região é chamada de trigo bastardo. Ela não produz fruto. Então ela cresce igual, quando você vai ver, a diferença é que ela não produz. O seu fruto é completamente inútil, a sua semente é completamente imprestável. Essa é a diferença do joio, né? E aí Jesus vem e explica essa parábola, e eu quero que você ou abra ou ouça do versículo 36 até o 43, a explicação da parábola de Jesus, dessa parábola de Jesus para os seus discípulos. Ele diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem quer ouvir, vai ouvir. Quem tem interesse por conhecer, vai conhecer. Quem não tem, jamais vai entender, jamais vai perceber, jamais vai compreender. Veja aqui, primeiro, né? Quem que é o que semeia a boa semente? O Filho do homem. Quem é o Filho do homem? É uma expressão que o próprio Jesus dizia dele mesmo, Jesus. Ele é o que semeia a boa semente. Aí você tem o campo, e aí há uma grande coisa, há uma ressalva a se fazer, porque para muita gente, para muitos segmentos na igreja, para muitos, às vezes, pseudo-entendidos na igreja, o campo é a igreja. Por isso que ele separa na igreja o trigo do joio. Não, o campo é o mundo. Sempre foi. Então o campo não é a igreja. Jesus não está falando que na igreja você terá o trigo e o joio. Porque Jesus jamais, e a palavra de Deus jamais é permissiva e permitiria que você
ficasse de boa, convivendo e adorando Deus com pessoas que não são de Deus, que você aceitaria de bom grado. E é justamente por isso que há uma parcela dessa permissividade. A palavra está dizendo que na igreja você vai ter o trigo e o joio. Não! Na igreja jamais poderia ter o joio. Eu tenho que permitir, não posso fazer nada, tenho que deixar. Deus é que vai separar depois aqui na igreja quem é trigo e quem é joio. Não! Você não pode aceitar um lobo disfarçado de ovelha dentro da igreja. Você não pode apaticamente aceitar isso. E hoje, uma grande parcela, por ignorância muitas vezes, aceita apática, empática e até simpaticamente o joio no meio da igreja, no meio do trigo. Então fica claro que aqui Jesus, na sua explicação, o campo é o mundo, não a igreja. Não se deve aceitar na igreja o joio. Ele deve ser excluído. Foi isso que Paulo falou. Como é que vocês aceitam pessoas sentadas com vocês, adorando, vivendo promiscuamente, vivendo de maneira imunda, de maneira hipócrita, vivendo totalmente fora do contexto da palavra do reino? Jamais vocês têm que excluir ele da sua vida. Vocês têm que chamar a atenção. Não quer viver? Exclui ele da sua vida. Então fica bem claro que o joio, que o campo é o mundo, o seu sistema, o mundo caído, que qual nós vivemos. Aí você pega o filho do homem, é o dono do campo. Muita gente diz o mundo é do maligno. Não, o mundo jaz no maligno, sobre a influência do diabo, mas o mundo é de Deus. Os céus e a terra pertencem ao Senhor. O mundo não é do diabo, o mundo não é do maligno. O mundo jaz na influência dele, mas jamais foi dado a ele. Ele pertence a Deus. Então, o filho do homem é o dono do campo, o dono do mundo. A boa semente, quem quer aqui, porque toda vez que fala em semente, está falando muitas vezes amar. Quando fala em semente, é a palavra de Deus. Nem sempre, são parábolas diferentes. Às vezes está falando da semente, que é a palavra de Deus lançada em corações. As campos diferentes que simbolizam o nosso coração, como a palavra do semeador. Mas aqui ele está falando de sementes como filhos do reino. A semente, a boa, são os filhos do reino. Aqueles que são do reino de Deus. E agora ele diz: os joios são quem? Os filhos do maligno. Os filhos do maligno, é isso que ele está falando. E Jesus está falando, como a palavra de Deus fala no Evangelho de João, na primeira carta, os filhos do maligno, o seu pai, que é o diabo, porque é ele que você segue, é ele que você é instruído. E volto a dizer aqui, gente, às vezes quando a gente fala de diabo, tem muita gente que não gosta muito de ouvir falar, e eu sei que tem muita igreja que fica jogando nas costas do diabo, falando dele o tempo todo. Não, nós não falamos o tempo todo, mas não deixamos de falar, porque há duas coisas que o diabo gosta, a primeira é que você não acredite nele, a segunda é que você acredite demais nele. Ou seja, a primeira é que você desfaz, não acredite nele, a segunda é que você dê um poder que ele não tem. Então são essas duas coisas, então não podemos deixar de falar, Então o joio são os filhos do maligno. Se a gente pudesse resumir essa parábola, dizer ela claramente, seria assim: o filho do homem, Jesus, semeou os filhos do reino no mundo. Então Jesus veio e lançou a semente, os filhos do reino no mundo. O inimigo, Satanás, veio e estragou a pureza da seara do campo, fazendo com que, misturando seus filhos àqueles que o filho do homem semeou no mundo.
não na igreja. Tá? E aí, esses filhos incrédulos do maligno vivem lado a lado com os crentes. Né? Eles vivem lado a lado com os crentes do mundo. Nós vivemos com eles lado a lado todo dia. Depois vem o juízo final, quando Deus vai separar o joio do trigo. Esse é o resumo da palavra. E esse final todo mundo esquece. Jesus vem e fala, vai separar. Aí deixa crescer junto, viver junto. Porém, quando eu vier, vai pegar, vou mandar os meus anjos, eles vão pegar o joio, vão fechar em feixe e jogar aonde? No fogo ardente. Onde ele diz o tempo todo, onde vai haver choro e ranger de dentes. E o trigo ele vai levar para o seu celeiro. Essa é claro e objetivo, né? Agora, o que nós temos que destacar aqui é que essa palavra jamais contém instruções para a igreja como passe livre para o mundo entrar nela. Não, ela contém instruções para a igreja viver no mundo e não como uma liberação para o mundo viver na igreja. Por isso que o campo não é a igreja, é o mundo. Porque nós vivemos lado a lado com os incrédulos, no mesmo bairro, trabalhamos no mesmo lugar, frequentamos os mesmos lugares, supermercados, cinemas, lojas, vivemos debaixo do mesmo sol, debaixo da mesma chuva, o tempo todo. Isso é inegável, inquestionável, porém, né, nós jamais podemos partilhar de comunhão espiritual. Nós podemos conviver com eles e vamos viver com eles em todos os lugares, mas jamais poderemos partilhar de uma comunhão espiritual juntos. Jamais. Não somos todos de Deus. Deus é Pai de... Deus não é Pai de todos. A palavra de Deus é clara no Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, nos seus primeiros versículos, dizendo: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Eles preferiram as trevas do que a luz. Mas aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Os que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi-lhes dado o poder. Poder não significa poder de fazer, poder como autoridade. Então foi-lhe dado o poder como autoridade de serem, de fato, feitos filhos de Deus, né? Sempre que algum movimento levantou na história da igreja para acabar com o joio, a igreja verdadeira que sofreu. Você pega ali no versículo 28, quando diz assim: o Senhor quer que nós tiremos o joio? Ele diz: não faça nada, deixa crescer junto, né? Porque você não vai saber diferenciar, e às vezes você vai matar o trigo e deixa que lá no fim, quando for colher, eu vou mandar separar o joio do trigo. Na história da igreja sempre tivemos aqueles fanáticos religiosos que se levantaram com o propósito de acabar com o joio, de acabar com o mundanismo, de acabar com o paganismo, a força, a violência. E sempre que isso aconteceu, quem sofreu foi a própria igreja verdadeira. A Inquisição, esses que se denotam os puritanos, que vão matar os próprios fariseus ao perseguir o cristianismo. Nós somos a religião certa, nós somos a verdadeira e nós temos que matar. Isso cabe ao Senhor, não a nós. Nós temos um papel no mundo que é levar a palavra, que é levar a semente da palavra de Deus, que é proclamar a verdade, proclamar a vinda do Senhor, proclamar o único caminho que leva aos céus. E não de destruir e acabar com o paganismo,
de matar aqueles que são contra, a violência, a força, numa defesa da verdade. A defesa da verdade se faz pela sua postura, pelo seu exemplo, pela sua devoção a Deus, a sua palavra, pela sua obediência e não pela violência. A palavra de Deus diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então a gente precisa entender isso, né? Porque na parábola as pessoas se levantaram: mestre, o senhor semeou lá o trigo, mas veio o inimigo, veio alguém e jogou o joio no meio, só quer que nós vamos lá, arranquemos. Não, deixa crescer. Vocês vão crescer juntos, eles vão, na hora, no final, eu vou mandar separar, né? Uma coisa que para aqui nessa parábola, que a gente tem que parar e entender, que essa questão de o joio sempre será joio e o trigo, trigo. Não há como você transformar joio em trigo. O joio, por mais parecido que seja com o trigo, ele jamais vai ser trigo, porque ele não produz fruto. Agora, essa semelhança acaba aqui na metáfora, na analogia que Jesus fez. Por quê? Porque na analogia, na explicação real do Espírito, o incrédulo pode ser crédulo. O filho do diabo pode se tornar filho do reino. Porque, afinal de contas, todos nós nascemos filhos da ira, filhos do diabo, e fomos transformados em filhos do reino. Então a semelhança acaba ali. Joio não pode ser transformado. Não adianta você querer fazer com que o joio produza bom fruto, porque ele não vai produzir. Mas pelo Espírito de Deus, né, aqueles que são no mundo podem ser filhos das trevas, podem se tornar filhos da luz. Agora, quem faz essa obra? Deus. Agora, uma coisa é certa: árvore boa não produz frutos ruins, e árvore má não produz frutos bons. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa separação é evidente, ela é clara. Quando você conhece alguém pelos frutos. E no caso da Bíblia, frutos de arrependimento verdadeiro, frutos de uma conversão verdadeira, fruto de justiça, frutos de santidade. É assim que se conhece a árvore boa, pelos seus frutos. Nisto conhecereis conhecidos pelos vossos frutos. Não é por dons, por habilidade, mas por frutos. E qual que é o plano final? Vai haver uma colheita final e uma separação nítida. E a gente precisa entender, mesmo pela simplicidade da parábola, precisamos entender isso. Precisamos sair daqui iluminados e mais entendidos, que o campo é o mundo, não a igreja. E que os filhos do reino são lançados no campo, no mundo. E que ali se mistura, o inimigo vem e mistura os filhos do diabo com os filhos do rei. E que não é com a igreja porque a igreja jamais pode aceitar lobos disfarçados de ovelhas. E quantas vezes eu ouvi pessoas: deixa ele, é um lobo disfarçado de ovelha, mas Jesus depois vai tomar conta dele, a gente tem que deixar, eu não posso julgar. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Você não pode aceitar como se fosse normal alguém, um lobo disfarçado de ovelhas no seu meio, porque aquele lobo, ele numa hora vai tirar o seu disfarce e vai querer engolir as ovelhas. Então tem que haver uma transformação, tem que haver uma veracidade. Então fica bem explícito. Por quê? Nós temos que temer, e é engraçado, por isso que eu dei o exemplo dos velórios. Quando está no velório, todo mundo pensa na esperança verdadeira. Qual que é a esperança única? Para onde eu vou?
para onde eu vou passar mais tempo na minha vida, ou seja, a eternidade. Por mais que eu viva e a longevidade aumente no nosso meio, né? Que agora você com a probabilidade de vida que há poucos séculos atrás era de 50, 60 anos, hoje é de 70 e tantos anos, e vai aumentando, como é normal, pessoas com 90, 90 e tantos anos hoje, fazendo coisas, trabalhando, mas mesmo assim é temporário em relação à eternidade, e a gente só pensa nela quando morre. Por isso o Provérbios diz: melhor a casa do luto do que a casa da festa. A casa da festa você pensa só na temporalidade, no hedonismo da vida, onde o prazer dita regra, mas é na casa do luto que você pensa a vida. Para onde eu vou na eternidade? Porque tem só dois lugares, dois caminhos, dois destinos. Aonde eu quero ir? E esse deveria ser o pensamento maior. E essa é a nossa condição no mundo. Ele lançou para que filho do reino faça diferença, mostre, separe e mostre para o mundo a esperança verdadeira que se encontra somente em Cristo Jesus. Fica mais esse compartilhar com vocês, né? Quem que eu sou? Eu sou o trigo e o joio. Eu preciso desfazer o trigo? Não, Jesus vai se encarregar. Isso é obra divina. Ele está, se ele estiver na igreja, não, quem está disfarçado na igreja precisa ser excluído. Como diz a palavra, não posso nem recebê-lo no meu convívio. Eu posso conviver no mundo com aqueles que estão no mundo sem compartilhar, jamais, e partilhar a minha comunhão espiritual. Então, se tem alguém que não é de fato trigo, jamais eu possa compartilhar com ele a vida espiritual, ou partilhar da minha vida espiritual com ele. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar.